Eu que agradeço, é tão gostoso esse momento que a gente vive nesse aspecto de conhecer pessoas. E a gente tem, né, nessa possibilidade das interações, das lives, a gente vai conhecendo tanta gente maravilhosa. Eu estou adorando, adorando poder viver isso com você. Muito bom. Ah, muito bom mesmo. Bom, eu concordo plenamente com o que você falou. E também a possibilidade de aprender tanta coisa diferente, né? Eu tenho aprendido tanta coisa, compartilhado sobre assuntos tão diversos, tão, que nem são ligados à minha área, e isso está sendo engrandecedor, enriquecedor. Bom, vamos lá. Tá me vendo bem? Ótimo. Escutando todo mundo, pessoal, escrevam aí, tá? Se vocês estão nos enxergando bem, escutando e qualquer coisa, todo mundo anote aí pra gente e vai informando no decorrer da live. Bom, posso começar e te apresentar, doutora Angela? Claro. Ótimo. Então, pessoal, hoje eu tenho esse presente, eu chamo de presente de poder conversar com a Rosana. Ela é psicóloga e especialista em autoconfiança e em luto. Dois temas extremamente importantes na vida e nesse momento, então, é muito importante. E ela é idealizadora do treinamento sistematizado Jornada Vencer Dores. Adorei esse nome, viu? O Vencedores, bem criativo. É um curso disponível no Hotmart. E para as pessoas que entram por conhecê-la e não sabem quem eu sou Flávia Dornelas Kurkowski, sou médica titulada em Medicina da Família e da Comunidade e fiz especialização também em Medicina Nuclear. Então, hoje eu a convidei para a gente falar sobre esse tema aí, cuidando das dores da pandemia. Então, Rosana, seja muito bem-vinda essa noite e a Obrigada. esse desafio hoje, que é conversar a respeito desse tema. Sem dúvida. Obrigada. Eu que agradeço. Quero dar boa noite ao pessoal que te segue, né? Muito bom a gente estar juntos e a gente poder se conhecer, falar de um tema tão importante para todo mundo. Ótimo. Então, vamos lá. Bom, antes, aliás, de nós começarmos, eu quero que as pessoas pensem na seguinte situação. Cada um. Você, né, decidiu fazer uma viagem e alugou um carro. Está fazendo uma viagem só, pegou esse carro e foi para uma cidade totalmente para fazer uma viagem para uma cidade totalmente diferente e por uma estrada que você nunca esteve. E no decorrer dessa viagem acontece uma chuva, cai uma árvore, impede o sentido, o fluxo que seria natural para a sua viagem. E você teve que mudar de rota. Então você muda de rota, continua essa viagem por um caminho mais desconhecido. Devido à chuva, você não consegue mais sinal, ou seja, não tem o Waze, não tem nada para estar te salvando nesse momento. Mas você tem que seguir, só que o seu combustível acabou. Nessa situação, que você se encontra num momento desconhecido, sem saber o que fazer, você fica ali transtornada e você tem que tomar uma atitude, né? Várias pessoas podem ficar ali naquela estrada que é deserta, desconhecida, esperando que algum socorro venha, mas outras pessoas podem simplesmente falar: vou pegar alguma coisa aqui e ir atrás de um posto de uma ajuda, caminhar. Ou seja, algumas pessoas decidem continuar, porque tem que continuar de alguma forma. Isso é só uma historinha, uma analogia para a gente meio que identificar o momento que nós estamos. Sendo que a gente tem diversas características diferentes, inclusive possibilitam que esse caminhar seja mais fácil. Mas era só para trazer essa noção de que a gente tem que continuar, independente da dificuldade, né, que a gente enfrenta. Então, quando a gente entra, quando nós vamos falar a respeito dessa pandemia, a pandemia ela trouxe algumas medidas comportamentais que devemos seguir. Uma dessas é o distanciamento. Esse distanciamento, este isolamento social, isso já causa um estresse tremendo só de pensar na palavra. E a palavra em si, quando a gente fala de isolar-se, né, a pessoa tem que se isolar, remete um pouquinho solidão. Então, uma das situações
está aí batendo em nossas portas essa questão da solidão. Como, Rosana, a gente pode, durante essa pandemia, evitar essa solidão? Então, eu fiquei pensando na viagem, né, que você me levou aqui. Eu fiquei pensando que a primeira coisa que a gente precisa fazer nessa viagem, que a gente pode chamar de solidão, né, que a gente pode chamar de uma viagem onde você está indo para um lugar desconhecido, né, como você mencionou, uma cidade que você nunca visitou, acho que a primeira coisa é respirar. A gente quer rapidamente achar soluções. E às vezes a melhor solução é você buscar uma harmonia interna para que nesta harmonia você consiga ter ideias criativas que vão fazer com que o bem-estar aconteça diante daquela situação diferente, eu vou chamar. Algumas pessoas podem chamar ruim, mas eu acho que o que nós estamos vivendo é uma situação diferente. Diferente do que a gente tem como rotina, né? Mas é um momento de muito aprendizado. Então, eu acho que respirar inclui várias coisas. Inclui, por exemplo, você fazer uma meditação, inclui essa busca do silêncio, de introspecção. Porque quando a gente pensa nesse momento de solidão, inclui você olhar que companhia você é para você mesmo. Porque às vezes a solidão ela acelera porque você não está muito acostumado a viver bem com você. E você está sempre acostumado a viver bem com o externo, tendo pessoas, envolvendo situações. E às vezes a situação te convida para falar, bom, agora você vai ficar dentro de casa, agora você não pode encontrar muito outras pessoas. Então, como é que você pode ficar bem com você esse período? Então, eu penso que esse primeiro momento de silêncio, esse respirar, para a gente poder começar essa jornada, é um momento de você introspectar e começar a dizer, bom, isso tudo me vem como um convite e o que eu vou descobrir a partir disso? Então, acho que esse é o primeiro ponto, porque se a gente começar no desespero para resolver, fica complicado. Se a gente começar a reclamar, que é o que a maioria das pessoas tem feito, né, reclama, culpa situações, culpa o governo, culpa Deus. E a verdade o vírus está aí e a gente transmite um para o outro e isso precisa viver algo coordenado de uma forma melhor por todos nós para que isso não aconteça e alastre mais ainda do que a gente já está vivendo. Então, eu acho que esse é o primeiro momento. Segundo, quando você entrar em contato com você começar a descobrir coisas sobre você. Porque às vezes a solidão vem porque a gente não consegue achar que a gente é engraçado, a gente não consegue se olhar no espelho. Né? Você fala assim, você se olha no espelho, da pessoa, então olhe, faça esse exercício. Muitas vezes eu proponho. E quando a pessoa olha, ela vê muita tristeza, ela vê um distanciamento dela com ela mesma, que a gente pensa que o distanciamento é lá fora, mas às vezes é o seu distanciamento com você. Então, eu acho que você precisa começar a entrar nesse contato. Eu tenho tratado bem meu corpo, eu tenho me alimentado bem através de estudos, do bom livro. Quais são os alimentos que eu tenho trazido até então? Porque tudo bem, pode ser que até esse momento passado, que é esse 1 ano atrás, você vinha fazendo certas coisas. Agora, você pode começar a incluir novas situações, né? Então, eu penso que esse é um momento de, num segundo passo, esse olhar para dentro. E você começar a questionar, achar respostas para essas perguntas. Por que é tão chato ficar comigo? Por que é que eu preciso tanto da aprovação das pessoas? Por que eu não me aprovo? E nesses questionamentos você vai entrar em contato com as emoções que você sente, né? Me dá angústia, eu sinto um pouco de desespero, eu fico com medo de não ficar bem sozinha, será que eu vou deprimir? E aí você começa a entrar em contato com os seus medos, com aquilo que desconforta o seu coração. E através disso tudo, você começa a achar respostas. Essas respostas, gente, elas são muito individuais. Elas não são uma coisa que serve para todo mundo, mas elas são individuais. E aí sim, você começar a criar uma autoconfiança de como eu vou lidar com isso tudo que eu estou descobrindo agora. Porque hoje a gente tem que quebrar muitos paradigmas.
Você pode fazer uma terapia online, hoje você pode fazer uma yoga online, você pode fazer uma meditação online. Hoje está existindo a maior parte das coisas online. Então você vai se readaptar a novas realidades. O que você acha disso, Flávia? Não, muito interessante. Você tocou em vários pontos. Tem altas considerações aqui também. Inicialmente, eu acho que solidão, a gente não tem que confundir estar só, né? Porque muitas pessoas também sentem a solidão estando em família, estando no meio de amigos e tudo isso. Eu acho que esse momento, ele traz essa reflexão a respeito desse ponto, e para a gente, inclusive, conduzir um pouco as nossas relações. E essa relação com a gente mesma, eu acredito que seja um dos maiores desafios da nossa humanidade. Né? Que hoje, antes mesmo de iniciarmos essa pandemia, de vivermos essa pandemia, a gente vive na história o processo assim, de maior solidão. Porque o nosso dia a dia, ele nos remete, ele nos leva a isso. Até em uma das pesquisas, eu soube que no Reino Unido existe um ministério dedicado à solidão. Então, é interessantíssimo isso, né? A gente pensar, nossa, isso eu acredito, mas por quê? Porque essa solidão, ela afeta em nós, não só na nossa questão com a gente social, mas vai causar um estresse, vai causar um desânimo. Então, tudo que a gente gosta de fazer, você não vai querer mais fazer, e você deixa de ser produtivo, inclusive. Né? Então, é muito interessante. Eu acho que um dos grandes desafios, né? Por isso que esses cursos de autoconhecimento, de autoconfiança, eles são muito importantes, porque a gente se conhece muito pouco. A gente se conhece pouco mesmo. É verdade. Bem pouco. E você também tocou uma outra questão em culpar, né? Que a gente não deve culpar. É tão cômodo culpar o outro, né, pelas nossas falhas. Mas, falando disso, inclusive você falou da questão de governo. Você não mora no Brasil, né? Pelo que eu entendi. Eu moro na Flórida. E você viveu com situação de governo algo um pouco semelhante no início, mas depois deu uma reviravolta, né, nos Estados Unidos. Mas essa questão de o distanciamento em si, até o fato de ter que usar uma máscara, que você tampa um sorriso, você tem que ficar mecânico, cuidando o tempo inteiro, né, para limpar as mãos. E, inclusive, o fato de você viver em um país em que o seu governo não consegue se comunicar com você de uma forma adequada, de uma forma que aconchegue, né, que te faça, inclusive, seguir esses métodos e que demore de dar resposta. Por exemplo, aqui no Brasil, vacina tá difícil, né? Tudo isso aumenta todo esse estresse. Eu acho que é quase um caos mesmo que nós estamos vivendo. Então, outra pergunta... pode falar. Não, eu acho também assim que nesse momento eu compreendo isso que você disse. Mas quando a gente não acha uma saída, a gente precisa encontrar outra. Então eu penso que uma saída é nós nos unirmos. Quando a gente se une, como por exemplo essa live, nós estamos nos unindo para trazer algo que possa acolher os corações das pessoas que estão nos assistindo. Olha aí, obrigada, os corações saíram na hora. E é esse acolhimento que um está dando para o outro, isso gera muito conforto para que as pessoas passem. Para aqueles que, por exemplo, não sabem usar a parte tecnológica, aprendam. Para que a gente possa usar outras ferramentas para a gente poder se ver como essa e muitas outras, e a gente diminuir essa distância. Então, assim, que a gente possa se unir como humanos, independente do que lá fora está como carência, desde que a gente se doe para que essa carência diminua um pouco, essas carências, né? A carência que você falou, da vacina, que ainda não chegou, mas que a gente possa se ajudar, porque esse reforço faz com que a gente tenha menos solidão. Excelente colocação, porque é nós, né? Nós que construímos a nossa sociedade.
Então, Exatamente. isso daí totalmente que você falou que eu acredito. E se nos unirmos, as coisas são mais fáceis. Passar por esse processo é mais fácil, inclusive mobilizar, né, as questões para que sejam cumpridas. E que se o governo não dá, a gente se vira e tenta fazer enquanto as coisas vão de fato chegando. E uma das questões era essa, como enfrentar o estresse, né, que a gente vem vivendo durante esse dia a dia decorrente de todo esse caos, toda essa questão da pandemia. Então, eu vejo muito o estresse assim. A gente se fixa numa rotina, isso é normal, não é na pandemia, em qualquer momento da sua vida. Você cria uma rotina, como solteiro, como casado, um tipo de trabalho, você cria rotinas. E quando a gente sai da rotina, muitas vezes nós temos dificuldade de flexibilizar para a gente poder se adaptar a uma outra realidade. Porque a gente quer que as coisas sejam como a gente quer, porque a gente não quer que nada de fora venha interferir naquilo que a gente escolheu viver. E a gente, às vezes, vai ganhar essa perspectiva para poder ajudar na ansiedade de que a gente não tem esse controle. Nós precisamos lidar com uma certa impotência, né? Nós temos que lidar com a impotência de que, por exemplo, tem coisas que a gente não decide. Tem coisas que a gente vive, mas não passa pela nossa opinião. Como, por exemplo, está chovendo, está sol, tem um vírus. Várias coisas não passam pelo nosso consentimento. Então, nós precisamos ficar mais flexíveis a lidar com essa impotência. Essa impotência de que a gente não controla as coisas. Se eu saio desse lugar de controle, eu diminuo a ansiedade automaticamente. Porque quando eu não preciso mais controlar, e eu entendo que eu estou à mercê de algumas coisas que eu posso decidir e outras que eu estou à mercê do que acontece no coletivo, por exemplo, eu vou escolher como eu vou lidar com aquela situação. Eu não preciso lidar como todos, está todo mundo desesperado, eu não preciso ficar. Eu não preciso fazer escolhas que todos estão escolhendo. Eu preciso encontrar esse lugar de olhar para o cenário e falar, bom, ele é desafiante, mas eu não tenho controle sobre ele, mas eu tenho controle sobre mim. Eu posso buscar lidar de uma forma com mais aceitação, compreensão, entendimento, tranquilidade, mesmo que seja muito desafiante, como está sendo agora, para todo mundo. Mas essa decisão eu posso ter, porque a gente quer muito controlar, porque a gente tem muito medo de lidar com as nossas fragilidades, com a nossa vulnerabilidade. E eu acho que ser vulnerável é um processo de aceitar como parte do humano, porque como humano, a gente é vulnerável. Você vê, a gente paga alguma coisa e a gente pode vir a falecer. Então, é muito importante que a gente entenda isso e não tente achar que pode fazer com que isso seja diferente, sim aceitar isso. Isso diminui drasticamente a ansiedade. Drasticamente. Nossa. Mesmo que eu não estou gostando, não tem problema. Você falou muito na palavra desafiador. Isso é algo que, inclusive, quem me modificou foi até meu marido, o Rafael. Porque eu tive o hábito de falar, isso é difícil. E ele virava para mim e já dizia, vamos trocar essa palavra, porque já dá um sentido diferente. Né? Se você vai falar que é difícil, você pensa, é difícil, é impossível, e não. Né? As coisas não são assim. Então, quando você transforma para desafiador, dá até uma vontade maior de passar pelo processo. Olha, né? Porque nem eu tenho que mandar um abraço para Rafael, porque eu adoro isso. Eu fiz programação neurolinguística há uns 15 anos atrás. Eu estudei, fiz esse curso. E uma das duas coisas que eu aprendi que foram fundamentais, que transformaram muito a minha vida, foi mudar essa palavra de difícil. Porque aqui, o comando que você manda para o seu cérebro, ele vai tender a acreditar que aquilo é uma realidade. Então, se a gente fala que é difícil,
eu não consigo, é a segunda palavra. Ai, não vai dar, acho que eu não consigo, acho que eu não sou capaz. Quando você põe a negativa ou difícil, você começa a assimilar essa nova realidade. Rosana, nem tenta, não vai dar. Acho que isso aqui não é para você. Acho que você precisa estar muito mais bem preparado. E a gente começa a criar uma série de fantasias em volta desse difícil e a gente impossibilita mesmo, de verdade, que aquilo aconteça. Então, para mim, eu só vou usar a palavra difícil numa explicação porque que eu uso desafio. Mas se vocês assistirem qualquer coisa nas minhas redes, não existe essa palavra desde 2000 e alguma coisa que eu fiz o curso. Então, troque desafio. Por quê? Porque o desafio é possível. Eu estou sendo desafiado, mas eu consigo lidar com isso. Eu não estou colocando nada entre eu e o desafio que possa impedir que eu lide. Eu vou dar meu melhor e nós todos vamos passar por isso. Olha aí, isso também diminui a ansiedade, tirar o difícil da sua vida. Excelente. Adorei. Excelente. E quando você fala muito do individual, vamos passar agora, porque uma das questões que eu tenho recebido muito assim, de pessoas conhecidas, inclusive uma das dicas dessa live foram de pessoas conhecidas que falam muito da questão do coletivo mesmo, dentro do lar. Então, de repente, você teve que trabalhar em casa, ou ficou desempregado, todo mundo teve que se aglomerar ali dentro de casa, e a vida conjugal, a vida com os filhos, quando a pessoa ainda tem aqueles filhos adolescentes, né, que apresentam algum tipo de rebeldia, como que a gente pode manter, nessa pandemia, esse convívio familiar de uma forma saudável? Quais são as dicas que você daria pra gente? Então, Flávia, eu acho que uma das primeiras coisas é a gente entrar nesse processo de aceitação dessa realidade. Porque muitas vezes a gente vive uma realidade, mas a gente não está aceitando. É o processo da reclamação, não é isso que eu queria, isso não é justo, isso não pode, por que aconteceu isso? Então, o primeiro processo é aceita que esse é o convite da vida e dali para frente você vai começar a ter passos para poder melhorar esse convívio. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. Às vezes, as pessoas têm dificuldade de aceitar porque elas dizem: eu não quero isso, então como é que eu vou aceitar? Então eu uso uma outra técnica, eu digo assim: entende que você não entende, mas que está tudo bem. Daí a pessoa, como? Sim, entende que você não sabe por que tudo isso está acontecendo. A gente não tem esse poder de saber, né? Isso não é claro para a gente. A gente pode dizer, isso é um desafio, é um crescimento para o ser humano, é um aprendizado, tem várias coisas que ativam em nós, mas nós não sabemos claramente o porquê das coisas. Então entende que tem muita coisa que você vive que talvez você não vai saber porquê, mas você pode entender que isso faz parte da vida. Então isso é a melhor forma de levar você a uma aceitação, porque a palavra aceitação, você fala assim: eu aceito, mas você não aceita, você só está falando, tá bom, eu aceito. Então, entrar no estado de aceitação, às vezes, pode ser mais complexo para você. Então, começa pensando isso. Eu entendo que eu não domino isso, mas isso faz parte da vida. Então, vamos lá, o que a gente vive como? Aqui é 70 metros quadrados e nós somos em 4. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que cada um vai ter sua privacidade? Durante a pandemia, eu atendi muitas pessoas no banheiro, porque a pessoa não estava mais no seu office, a pessoa não tinha um momento de privacidade, então ela deixava os filhos na sala, nos ambientes lá da casa, mas tinha um trabalhando, estudando num quarto, o outro estava trabalhando no outro quarto, não tinha quarto e era sala. Então a pessoa entrava no banheiro e ali a gente fazia um trabalho de atendimento terapêutico, porque era a realidade da pessoa. Então, há uma necessidade de adaptação da minha parte e da parte do outro. E aí eu fui dizendo, sim, isso aqui é temporário e a gente vai passar por isso dessa forma e vamos lidar com isso. Então, eu acho que esse é o primeiro momento, né? Você entrar nesse processo de entendimento. O segundo ponto é você desenhar essas necessidades. Bom, quanto nós somos? Nós somos em 4. Como é que a gente pode dividir da forma mais
pacífica. Bom, o meu horário é esse, o horário do outro é esse, então enquanto eu faço isso, você pode descer no parquinho com as crianças. Então, né, quem pode vir? A mãe pode vir? O que existe em volta como possibilidades? Então, esse olhar de possibilidades, eu acho que ele precisa acontecer. E negociação. Mas eu também não posso, mas você também não. Mas como a gente vai fazer? Tem alguém que a gente pode contratar? Tem alguma coisa que a gente pode distrair as crianças? De que forma? Muita gente tem feito vídeos, participado de coisas com o filho do lado, porque é a única realidade. Ele tem que participar, às vezes, de uma reunião e o filho está ali, porque é o que é possível, não tem onde deixar o filho. Então o outro que está do outro lado também vai ter que entender, dar uma coisa para o filho desenhar, e a gente sair daquele proforme de que tem que ser de um jeito. Não, acho que agora tem que ser adaptável. Eu acho que uma outra forma é o casal, se for uma questão familiar, o casal ter um bom diálogo. Né? Tá muito desafiador para mim e para você também. Mas vamos lá, vamos se ajudar. Porque para a família funcionar, a gente precisa se ajudar. Hoje você ajuda eles lá a estudar pela internet e de noite, mais tarde, eu corrijo a lição, sabe? Ou então eu preparo a janta. Ou então a gente vai pedir alguma coisa. Como é que nós vamos se virar? Então, haver essa cooperação. Eu acredito que, por mais que as pessoas pensem que desgasta muito o casal, compreendo. Muita gente fala, muitos casamentos rompem em função do que nós estamos passando. Mas eu também acredito, porque isso foi na minha prática terapêutica, foi a minha experiência nesse 1 ano. As pessoas muito estressadas inicialmente, porque como é que eu vou lidar? Então houve muito choro, muita reclamação. Mas a gente trabalhando, as pessoas entraram num processo de maior comunicação. Então eu sinto que alicerça mais o casamento, porque a cumplicidade aumenta quando há o diálogo. Então vamos lá, cooperação. Esse sábado você fica com eles, domingo eu fico, eu tenho um dia livre, você tem um outro, metade do dia, eu posso dormir um pouco mais. E a gente negocia o que é possível e para que a gente possa lidar com essa situação. Então, eu acho que a comunicação ela é fundamental para que a gente possa tocar esse momento, né? Navegar nesse rio, que a gente não sabe que dia vai terminar, né? A gente não sabe. Então, isso é muito importante. Como a gente se comunica. Evitar as brigas, né? Evitar as brigas, né? Perdoar, fazer elogios. Acho que é um momento maior, assim, né? Da gente expor essas questões também. É muito interessante isso mesmo. Tem que dividir, né? Eu acho que a gente já... Tem que dividir porque não, eu imagino que não dá. Eu não tenho filhos, eu vivo somente com o meu marido. A gente já vivia num lugar bem pequeno. E o mais engraçado é assim, nós passamos por um momento, em um período, que, vamos sair daqui pelo menos para esclarecer, porque eu estou distancialmente longe dos meus pais não querem que eu os visite, com muito medo da situação, então nós dois vamos viajar. Viajamos para um lugar maior e, impressionantemente, a gente passa o dia grudado um no outro. A gente está estudando, o computador chega a encostar um no outro. Então, né, não é o fato do lugar ser pequeno, né, que é o problema. Às vezes não é isso. E outra questão muito importante, que era uma das minhas perguntas, é isso, porque muitas pessoas utilizam o problema dos recurso financeiro. Eu não tenho dinheiro, então eu não consigo inventar, não consigo me reinventar aqui nessa situação, me adaptar. E você deu um exemplo fantástico, olha o poder de criatividade. Eu não estou entendendo no banheiro, é o que tem. Né? É o que tem. Eu sou médica de família e quando eu parei por um tempo para outra especialização, mas quando eu faço as visitas, entro em casas em que tem muitas pessoas que moram juntas. E a gente faz isso daí mesmo. Qual é o melhor? Então, todo mundo agora vai ficar nesse cantinho. Vamos dar o tempo. E eu sempre também, obviamente, perguntava, você quer que as pessoas saiam? Né? E é assim. Então, você pode estar todo mundo junto, vai ficar todo mundo junto. Mas assim, não tem como. Né? A gente Aí você põe o fone de ouvido, aí você fecha a porta, você comunica com a família, olha, agora eu vou fazer uma live, vocês acham que de repente eu posso, né?
às vezes eu faço live, o gato passa na frente, a pessoa está em casa, a tolerância precisa ampliar. Nós precisamos ampliar aquela tolerância que tinha que ser tudo muito arrumado. Às vezes não dá, né? Às vezes eu faço live com pessoas que estão com um cenário arrumado. Às vezes a gente faz a live ali, a pessoa está na sala, no que é possível, com os brinquedos da criança. Então eu acho que tem que ampliar essa tolerância, que antigamente talvez era uma coisa muito mais assim, perfeito, com aquela roupa bem passada, que agora, de repente, você não está nem podendo passar roupa, né? Porque não dá, não tem tempo, né? A vida ficou muito doida. Então, ou porque a secretária não vem mais, porque de repente você não quer que ela venha por causa do perigo. Então, assim, muita coisa alterou. Então, a gente precisa ficar flexível, porque usar a inteligência emocional para lidar com as nossas dores, a ferramenta é a flexibilidade. A ferramenta para a gente poder ativar nossa inteligência emocional é sermos flexíveis para aquilo que vier. Porque para cada família vai vir de uma forma. E é interessante até a questão que você falou das características, né, que a gente tem visto em lives, uma coisa mais solta, mais fluida. Não sei se você tem essa percepção, mas faz eu sentir que a pessoa é gente como a gente também, Totalmente. sabe? E às vezes está por cima. Totalmente. Totalmente. Às vezes eu entro em lives que as pessoas me convidam pelo o canal do YouTube. Então a gente entra no StreamYard. Então antes tem aquele bate-papo, né? Daí a gente se conhece um pouco, a pessoa vem, mostra, essa aqui é minha esposa. É uma coisa mais informal. Então eu acho que a gente está saindo desse, não sei, talvez de uma imagem que a gente fazia mais assim, ajeitado, e a gente está entrando mais em algo mais autêntico. O segundo ponto que eu acho dessa flexibilidade é a autenticidade. A autenticidade é a chave para a gente ter autoconfiança. A gente só vai conseguir ter autoconfiança se a gente puder ser a gente. Né, da gente do jeito que a gente é. Tudo bem, até que tem várias coisas que te dão possibilidade de você aparecer de cílios, né? Aqui já tem várias coisas que geram instrumentos e tá ótimo, a pessoa deve usar o que tiver. Mas talvez ela tenha que fazer uma live não tão maquiada, porque não deu tempo. Então, assim, a gente ficar aberto para essa autenticidade. Eu acho que por mais que o mundo está cheio de aplicativos que você pode ficar mais arrumadinho, por um lado, eu gosto muito de originalidade. Às vezes eu faço uns stories de manhã, 6 horas da manhã que eu vou no Pilates. Tá escuro, coisa e tal, mas eu faço para animar o pessoal que está indo trabalhar. Falo, gente, eu também tô aqui, ó, indo pro Pilates. Aí o pessoal me escreve assim, ó, Rosana, adorando ver você sem maquiagem. Rosana, que ótimo, você fica tão bonita sem maquiagem. Então, assim, sabe, é ao natural. Então as pessoas, eu sinto que elas estão apreciando enxergar um pouco mais do que a casca, sabe, um pouco mais dentro, quem é você. Eu acho que isso nos torna íntimos, muito mais rápido. A gente ficar íntimo um do outro, assim, gera mais confiança nas relações. E é primordial. Com certeza. Rosana, tinha tantas perguntas, mas eu estou aqui administrando o tempo e eu quero fazer a segunda parte, que seria para a segunda parte da live, que eu não quero deixar de fazer, então eu já vou pular algumas perguntas. Porque nós estamos lidando com uma das coisas que é considerada mais difícil, né? Que é lidar com com a morte. Lidar com o luto. Impressionantemente, é a única verdade que nós temos sobre a nossa finitude. E você, inclusive, tem uma visão de morte, você trabalha, tem uma experiência, né? E você trabalha com o luto. Então, eu gostaria de entrar nesse tema. Quando a gente fala, primeiro, como lidar com esse medo de morrer. E uma outra pergunta quando a gente está vivendo uma situação que é uma situação coletiva, você percebe alguma diferença da percepção da pessoa? Para ela, torna mais fácil e mais aceitável ou não?
Então, gente, eu queria contar um pouquinho, até para vocês entenderem por que que eu me tornei especialista em luto, né? Eu tive dois filhos que faleceram. Eu tive um filho que faleceu com 2 dias, porque o pulmão dele não estava totalmente formado, e eu tive um outro filho que faleceu afogado com 1 ano e 8 meses, na piscina da casa que eu morava. Então, o luto foi uma história da minha vida, né? Eu tive que trabalhar com o luto muito cedo, eu tinha 22 anos, quando meus dois filhos já tinham partido, e eu tive que me reinventar, eu vou chamar assim, dentro do luto, né? Começar várias vezes de novo para a gente poder lidar com ele. Então, dentro dessas possibilidades, isso foi uma das coisas que me ajudou a decisão de estudar psicologia, de trabalhar com pessoas. Eu criei um projeto chamado Projeto Acolher Perdas e Luto. Eu criei esse curso para que a gente pudesse trabalhar com a nossa autoconfiança, para que a gente pudesse aprender a lidar com as nossas dores, que esse é o objetivo. Mas por quê? Para que a gente naturalizasse a morte. Então, o que eu fui aprendendo durante não só a minha experiência pessoal, mas também atendendo tantas pessoas como terapeuta já há mais de 2 décadas, eu fui aprendendo que, na verdade, nós temos um olhar ainda muito ligado à morte como um processo de castigo. Então, a gente vê muito a morte como morrer é uma coisa ruim, é um desmérito. Eu não sei se você já pensou nisso, mas as pessoas comentam assim, olha, mas ele era tão bom, o pessoal que é ruim fica, e essa pessoa que é tão boa vai embora. Então, a gente tem ainda esse olhar de bom e ruim. E, na verdade, gente, quando há fecundação, a gente entra no processo de morrer. Porque fecunda, gesta, a pessoa vive um período e aí chega esse desprendimento aí da alma ao corpo físico, que a gente chama de morte. Então, o processo da morte é um ciclo da vida, que ele está composto dentro. Então, apesar da gente ter medo, a gente ter dúvidas, falta na nossa cultura, na minha concepção, o Brasil, eu fui no programa da Fátima Bernardes, no encontro, a convite deles para contar sobre a minha história e o projeto, e a Fátima levantou até uma estimativa que haviam sido feita em 2018, onde dizia que o brasileiro não tem há muito respaldo para lidar com a morte, né? Foi feito essa enquete e o brasileiro tem muita dificuldade de lidar com a morte, porque isso em outras culturas é um pouco diferente. Então, eu diria, nós precisamos compreender que a morte não é algo bom ou ruim. A morte faz parte do ciclo da vida, né? E naturalizarmos isso. Bom, aí temos lidar com a saudade, temos outras coisas que vêm com a morte. Então, um segundo ponto da morte, o primeiro ponto, entendendo isso, então, totalmente a gente desconectar isso com castigo, com morrer ser ruim. Não, isso faz parte do projeto da vida, orgânico aqui, divino, a gente pode usar o nome que quiser. A segunda parte é a gente compreender que quando a gente pensa na morte, a gente está pensando na vida. Porque quanto mais sentido tem minha vida, mais eu entendo a morte. Quanto mais eu vivo no presente, mais eu consigo administrar a ideia de que eu vou morrer. Porque a vida está passando por mim e eu por ela. Quanto menos eu estou vivendo no presente, mais parece que está faltando mais tempo, que está faltando alguma coisa, mais me deixa ansiosa esperando que a felicidade venha depois. Eu vou ser feliz quando eu casar? Não. Eu vou ser feliz quando eu tiver um filho? Não. Eu vou ser feliz quando eu comprar a casa própria? Não. E a felicidade, ela é agora. Então, tudo que cada um de nós vivemos, um tempo muito longo, vamos chamar assim, que a gente diz, nossa, a pessoa viveu 100 anos, é longo, ou então um tempo muito curto, como o dos meus filhos, que a gente diz, nossa, é tão pouco tempo, mas na verdade, mensurar esse tempo é coisa que nós criamos, porque na verdade, toda a vida vivida no presente, ela é intensa, ela é completa, e só não é quando a gente vive fora desse tempo. E viver fora desse tempo
é a ansiedade. É eu achar que eu preciso de algo mais para poder ser feliz hoje. Então eu preciso que venha as férias para eu ficar feliz. Então é porque você não escolheu um trabalho que você ama. Se você escolher um trabalho que você ama, você não precisa esperar. As férias vão ser ótimas. Mas para você viver outra experiência, de viagens, de outra coisa. Mas, na verdade, você é feliz. Eu não preciso ter filhos para ser feliz. Os filhos vão ser um complemento desse bom relacionamento que eu tenho hoje. Vão chegar, porque faz parte do bom relacionamento. Então, a gente sair dessas expectativas. Então, eu acho que a gente vive muitas expectativas e pouca realidade. Então, viva hoje mais intensamente. Saboreie, sabe? Quando o pessoal fala, mastigue 15 vezes porque é bom para o seu estômago, eu digo, saboreie a vida 15 vezes, sinta, né? Nós estamos aqui conversando, a gente está trocando uma energia, eu, você e todo mundo que está, essas pessoas que estão aqui nos seguindo, sinta essa energia, isso, esse desejo que a gente está aqui trocando um com o outro, da gente poder sentir melhor com essas palavras. Então é a gente começar a fazer parte. E aí a gente desconecta desse medo de morrer, porque eu estou vivendo intensamente. Então, se amanhã for o dia que pode acontecer, porque nós não temos data marcada, né? A maior parte de nós não sabe quando vai morrer. Isso pode chegar, mas eu vivi intensamente o hoje. Se eu viver intensamente o hoje, esse medo começa a diminuir, eu começo a perceber que é maravilhoso isso que eu tenho hoje e isso é intenso. A outra parte do ser coletivo, eu acredito que nos coloca numa normalidade, porque a morte, ela acontece todos os dias para milhares de pessoas, só que a gente não fica reportando na televisão, no noticiário, todo mundo que faleceu. Mas a gente vive morte coletiva de alguma forma diferente, porque não tem uma única razão. Mas por atropelamento, por doença, milhares de pessoas morrem. Só que agora a gente está vivendo a morte coletiva por uma mesma razão. Essa mesma razão, eu acho que ela, de alguma forma, ela nos conforta, porque a gente percebe que nós somos iguais. Porque hoje, se você tiver condição ou não condição, você pode pegar o vírus. Hoje, essa diferença financeira, social, não nos difere para isso. Né? Hoje, talvez o que difere é os cuidados que cada um tem, o nível de consciência, o respeito ao outro e a si próprio, né? Assim, levar a sério as medidas. Então, isso nos difere hoje. Né? Quem não está levando a sério está mais exposto, pode acontecer e pode também contaminar outras pessoas. E quem está levando mais a sério está mais recluso, vai ter tempo de esperar chegar a vacina, e a vacina chegando, vai ser tudo muito mais tranquilo. Eu já tomei minhas 2 vacinas aqui, e, claro, você começa a perceber que se as pessoas pegarem, se eu pegar, vai ser uma forma mais suave, com menos risco de acontecer alguma coisa com o meu corpo físico. São possibilidades, a gente não tem certeza, mas é mais ou menos o que o sistema de saúde está nos tranquilizando um pouco mais. Então, eu diria, nós vamos indo para esse lugar. Agora, por estar ativado, porque eu penso assim, a morte está ativada. Todo mundo está falando disso. Por quê? Porque as famílias estão enlutadas. Então, eu diria, nesse processo desse luto coletivo, eu acho que uma das melhores formas da gente lidar com isso é a gente ser solidário. Porque enquanto eu fico recluso, só reclamando, dizendo, ai, que absurdo, aí você vê na televisão, nossa, a vacina não chegou, mas não sei o quê, e a gente entra naquele processo, não é justo, fulano ficou doente, porque, claro, a gente vai sabendo de amigos, de parentes que vão se contaminando, que vão falecendo, que é um complexo, é muito doloroso. Mas, enquanto eu vejo isso, eu penso, bom, eu não estou contaminada, então eu posso fazer alguma coisa, né? Eu posso, de repente, dar um telefonema, eu posso estender a mão, eu posso levar as compras e deixar na porta da pessoa, eu posso fazer algo, eu posso mandar uma cesta básica. O que eu posso? Eu não sei, aí cada um vai qualificar. Então, por exemplo, no projeto que eu tenho, um projeto gratuito, nós fazemos o quê? Nós acolhemos as pessoas. O projeto não nasceu com a pandemia, ele nasceu em 2018, baseado nessa minha experiência do luto,
e nós acolhemos qualquer luto, né? E aí veio a pandemia, a gente já estava pronto, porque nós só atendemos online. Nós atendemos já em 17 países, em mais de 16 estados do Brasil, então a gente atende de uma forma ampla, assim, nós temos gente acolhidos e acolhedores em muitos lugares do mundo, a gente pode dizer hoje. E dessa forma, a gente leva o que para o outro? A gente leva esse aconchego, esse acolhimento, essa escuta, essa palavra. E eu acho que quando você estende isso para o outro, eu vou chamar de, como a gente chama no projeto, quando você transborda o seu amor para o outro, você consegue administrar muito mais a sua própria ansiedade, o seu medo, porque você começa a perceber que aquilo que você tem para oferecer naquele momento de bom é muito saudável para o outro que está passando um momento difícil. E isso faz com que você se sinta bem. Você se sentindo bem, você acalenta um pouco esse desespero, né? Porque em vez do desespero, de você ficar no news o tempo todo, você vai estar, de repente, se agregando a alguma atividade que vai fazer uma diferença para alguém. Então, eu acho que esse momento é um momento que você pode acionar a solidariedade como uma ferramenta para você lidar com os seus medos. E você perceber, eu não estou sozinho, amanhã pode ser você, aí alguém vai te acolher também, né? E é assim, dessa forma, a gente vai criando essa teia, essa rede, esse network, que vai proporcionando que cada um passe de uma forma um pouco mais suave do que aquilo está sendo para a pessoa. Algumas famílias que não têm recurso e, de repente, alguém faz lá, né, um fundraise lá para aquele pessoal ter recurso, alguém arruma uma vaga no hospital e assim vai. Então, as necessidades, elas são diversas. E cada um pode encontrar dentro daquilo que gosta, de fazer aquilo que acha mais pertinente. Mas eu diria, tem uma atitude. Isso é praticar uma ação. A solidariedade é uma ação. Você se afastar, eu não estou dizendo pessoalmente, mas você se afastar, se enclausurar, deprime. Porque aí a solidão aumenta, você começa a entrar mais em pânico e você não percebe essa rede de ajuda. Se você estiver dentro, você percebe, puxa, eu estou acolhendo e as pessoas estão me acolhendo também. E isso vai te gerando um certo consolo. Né? Consolo, acho que é uma palavra muito apropriada. Tem até aquela frase que fala assim, né, que o trabalho, ele dignifica o homem. Eu acho que, na verdade, é um ser útil. É um ser útil. Né? É um ser útil. Porque você até citou aí a questão do trabalho. Muitas pessoas, acho que talvez a maior parte, eu não sei, das pessoas trabalham sem esse amor, sem essa ver essa utilidade, se sentir útil. Até mesmo porque, às vezes, a gente escolhe um trabalho para dar dinheiro, para a gente sobreviver. Mas você falou essa questão de, nesse momento, acolher, isso pode ser uma fuga, assim, até para essa questão da insatisfação do que você exerce hoje. Mas você se identificar com acolher, com ajudar de alguma forma, né, nesse momento. E tem pessoas também que imaginam que ajudar é uma coisa mirabolante, né? E não precisa ser nada mirabolante. Se você não tem dinheiro, você tem palavra. Né? Fazer essa questão que você disse online, hoje colocou isso, a tecnologia tão mais factível, né? Quase todo mundo aí já tem um celular, quase todo mundo consegue falar um com o outro e fazer essa troca de experiência, essa troca mesmo de energia. Esse seu projeto, essa sua história de vida, foi algo assim que eu vi, né, em uma live que você fez, que me chamou muita atenção e eu não gostaria de não fazer uma live com você, porque a sua percepção e a sua resiliência diante de tudo que você viveu é admirável. Até antes de entrar em resiliência, que acho que vai dar um tempinho, mas você falou quando a gente está diante da morte, que realmente é um processo da vida que existe, que as culturas, elas são diferentes. Infelizmente, né, a nossa cultura não é igual uma cultura mexicana, que o pessoal festeja, né, mas a gente chora muito, a gente sente muito essa falta, como se desprendesse um todo. E até em uma das suas falas, eu achei muito interessante que você colocou assim, quando a pessoa está aqui presente, na nossa vida, a gente tem que marcar um encontro, um dia, os dois, todo mundo, tem que dar tudo muito certo para a gente se encontrar. E quando a pessoa morre, a gente se sente conectada sempre, a qualquer momento.
a qualquer hora. Eu Eu achei isso, adoro assim, isso. não, achei isso tão profundo, de uma sabedoria, assim, tão, tão grande, que me emocionou mesmo, essa noção. Eu adoro E, isso. Até se você me permitir, eu queria. Porque muitas pessoas pensam que isso tem a ver com contexto religioso. Ah, então você tem que acreditar na vida depois da morte. Bom, a gente pode acreditar no que a gente quiser, mas eu acho que esse vínculo afetivo que a gente cria com esse ser amado, seu pai, sua mãe, seu esposo, seu filho, uma pessoa da sua vida que partiu, é, é uma energia tão poderosa que quando a pessoa vem ao desencarne, ela amplia. Porque aí você percebe que você amava aquela figura que você via, que você sentia, com os 5 sentidos que a gente tem, mas apesar da ausência, porque a pessoa, né, o corpo físico não está mais aqui, apesar da ausência, você sente que esse amor que vocês criaram, ele se encontra em você. Eu chamo na tua órbita, ele orbita em você, porque metade da gente é o DNA do nosso pai, metade é da mãe. Como que a gente não vai dizer que os pais não estão em nós, dando continuidade à medida que a gente viva? Então, como você não vai sentir que depois da maternidade, que eu chamo a maternidade uma luz na minha vida, é que você mudou completamente depois da maternidade, assim, você vê a vida muito mais ampla. Então, como esse filho não vai ter uma influência sobre quem você é? Como esse marido que você dividiu a vida não vai ter, ou esposa, uma influência positiva em quem você é? Então, eu diria, lidar com a saudade é diferente desta dor da partida, mas sentir essa presença não depende da gente crer em nada, é só sentir. E você vai perceber que quando você come aquela coisa gostosa que seu pai gostava, você fala, ai meu Deus, meu pai, te dá aquela sensação, né? Quando você fecha os olhos e pensa na pessoa, você sente aquele abraço. Então a gente vai perceber que o amor é algo que vai além dos 5 sentidos. Os 5 sentidos é uma parte de que se comunica com esse amor, mas o amor orbita, é uma energia que vai muito além disso. Então eu, para mim, penso que quando um ente querido parte, esse é um grande aprendizado que você pode desenvolver. Você desenvolver uma percepção de que esse amor transborda em você. Então eu sempre digo, você quer lidar com esse vazio que você acha que você tem dentro de você, porque nesse momento seu parente faleceu, transborde esse amor que você tinha por ele para outras pessoas. Todas as vezes que você transbordar isso, você sente essa conexão, eu vou chamar de você mata a saudade, é uma pegadinha, né? Porque a saudade, ela é mérito, gente, de quem ama. Nós temos um dos temas no projeto que a gente chama de quem ama sente saudade. Porque só quem ama sente saudade. Então a saudade é um privilégio de quem ama. Então as pessoas falam, não, a saudade é uma dor. Não, a saudade não é uma dor. A saudade é o amor. Porque se você não amasse, você não teria saudade. Não, mas a saudade dói. Não, eu entendo. Mas a saudade é o amor. Porque se você não ama, você não tem conexão com aquela pessoa, você nem lembra, isso nem. Então, a gente precisa começar a colocar outras realidades, né? Outras realidades de possibilidades. E, gente, olha, tem até gente aqui do projeto, eu tô vendo aqui, ó. Quem tiver vontade de conhecer mais sobre o projeto, tiver vontade de ser acolhido, tiver vontade de ser um acolhedor no projeto, a gente tem um treinamento ao acolhedor que é ótimo, ou tiver vontade de estudar com a gente fala muitas lives sobre isso, tá aí a website, ó, né? Projeto Acolher, perdaseluto.com.br. É super fácil, você, assim, o acolhimento é fantástico, a gente está envolvido com muitos voluntários, muitas pessoas acolhedoras que acolhem. Então, eu acho que, nesse momento, fazer parte de alguma coisa que faz algo bom, né? Eu estou falando do projeto porque eu faço parte, mas podia ser outra coisa, alguma coisa que cada um decide. E isso nos tira da angústia.
Porque a gente brinca lá no projeto, não dá tempo de ter angústia, porque você está o tempo todo lidando com pessoas, trocando amorosidade, trocando afeto, você não tem tempo de ter essa solidão. Não dá, porque você está ali trocando amor com muitas pessoas que você não conhece, mas que você passa a conhecer naquele momento. Então, eu acho que isso é uma troca de afeto fantástica, você se dar para o outro. Eu sou pró isso. Se eu tivesse que dar curso, seria só disso, esse tipo de curso. Vamos se doar. Ai, que lindo, muito bom. Eu acho que você é um exemplo de fênix, né? Ressurgiu das cinzas e veio e se transformou nessa potência de mulher, de ser humano e ainda espalha isso. E com certeza essa sua energia, ela chega e incentiva a gente. Né? Isso, isso. Esse é o desejo, Flávia, porque, na verdade, tudo que cada um passa dentro da história de cada um, essa é a minha história, você pode vencer a sua história. Por isso que eu chamei de Vencedores o meu curso, porque você é um vencedor. Vencer a dor é aprender a lidar com ela. Não é colocar embaixo do tapete, não é fingir que ela não existe, é a gente aprender a lidar com as nossas dores, né? Então, lidar com a sua dor, você é um vencedor. Só que isso que eu estou contando para vocês, todo mundo pode viver. Todo mundo tem competência de lidar com as suas dores, né? Isso que é a coisa mais bonita da vida, é um direito igual para todos. A gente tem que fazer o caminho. Nossa, com certeza. E ter mestres assim como você facilita bastante. Vamos falar apenas um minutinho. Foi muito rápido, Rosana. Flávia, foi uma delícia. Os comentários. Comentário do pessoal, que lindo, gente. Obrigada. Eu não consegui nem acompanhar tudo, estava tão absorta na sua fala aqui que pessoal. Delícia, muito gostoso, muito carinhoso o seu público, algumas pessoas também do meu. Gente, muito bom. É isso, né? É esse amor. É esse amor mesmo. Muito obrigada a todos. E que esse amor passou para a gente aqui, transporte até a casa de vocês, que o intuito era esse. Com certeza, esse. Beijo, querida. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.